Marcos, capítulo de número 10. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Marcos, capítulo de número 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, pela disposição do teu povo, Senhor. Oh Deus, obrigado por aquilo que o Senhor tem feito essa semana, a cada dia nesse lugar, derramando da tua porção, derramando da sua medida, da sua graça. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que tens feito, Senhor. E nessa noite eu sei que o Senhor tem já uma porção especial e reservada para nós, e que ninguém saia daqui sem receber aquilo que o Senhor já determinou no nome de Jesus. Para isso, Senhor, que diminua eu completamente e cresça o Senhor plenamente nesse lugar, no nome de Jesus. Amém e amém. Evangelho de Marcos, capítulo 10, todos acharam? Amém. Versículo 46 em diante diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tende bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Quando nós vemos essa história, quando a Bíblia fala Bartimeu, as pessoas pensam que esse era o nome dele, e não era o nome dele, Toda vez que você vê algum nome na Bíblia que começa com Bar significa filho. Então Bartimeu significa filho de Timeu. A Bíblia não nos dá o nome dele. Quando Jesus fala para Simão, antes de ser Pedro, Simão Bar-Jonas, ou seja, Simão, filho de Jonas. Então toda vez que algum nome começa com Bar, significa filho. Então Bartimeu significa o filho do Timeu. Só que eu quero que você preste atenção na ênfase que a Bíblia vai dar aqui. Bartimeu, ou seja, o filho do Timeu, porque a Bíblia não dá o nome dele. Então Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu. Então mais uma vez a ênfase para o pai dele. Mais uma vez a ênfase para o pai dele. Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu. Então a ênfase era para o pai dele. Por que a ênfase era para o pai dele? Porque Timeu, ele foi um general que serviu a Israel na unidade militar em Betel. Ele se aposentou e se tornou um comerciante muito forte e bem sucedido. Mas com a chegada do Império Romano, veio impostos, confiscos de bens. Ele perdeu ali a sua aposentadoria de militar que ele tinha. E então ele, com o conhecimento militar que ele tinha, ele começa a reunir pessoas e ele começa a fazer vários movimentos para lutar contra os romanos, não aceitando a imposição de Roma ali sobre Israel. E ele se torna líder de movimentos que ele começa a reunir militares, e com o seu treinamento ele começa a se levantar contra os romanos, até que chega o momento que Timeu, ele foi capturado e ele foi morto, crucificado pelos romanos. E então os romanos, para servir de lição, para que ninguém tentasse se levantar contra o Império Romano, então os romanos agora vão pegar o filho dele, arrancaram os olhos do filho dele e deixaram o filho dele agora como mendigando, deixaram o filho dele ali como uma lição, para que todos, quando olhassem para aquele rapaz, pudessem ter medo e dizer: olha o que acontece contra aqueles que se levantam
levantam contra o Império Romano. Então o pai dele foi morto, né, de uma maneira terrível pelos romanos, crucificado, confiscaram todos os bens de Timeu. E o filho dele, para servir de lição, arrancaram os seus olhos e o deixaram cego. E diante daquela condição, o que sobrou para ele foi mendigar, para ele poder sobreviver. Então, por isso que a história dele era uma história que refletia a história do pai dele. Por isso a ênfase para a vida do pai dele. E agora esse homem está nessa vida, a vida dele se torna essa inércia, essa vida de sair, mendigar, para ter o pão de cada dia, para ele poder sobreviver. Ele começa a mendigar ali em Israel, até que acontece algo. O nosso Senhor e Salvador, né, se manifesta ali nos dias de Bartimeu. E Bartimeu, né, o filho de Timeu, ele começa a ouvir histórias a respeito de Jesus, dos milagres que Jesus estava fazendo. E certa vez ele estava ali na estrada, na beira do caminho, lugar de passagem, aonde as pessoas passavam e ele pedia esmola, e ele ouviu o barulho de uma multidão. Outro evangelho, quando vai contar isso, diz que ele ouviu o tropel, barulho de uma multidão, e ele logo então vai perguntar: o que é que está acontecendo? Que barulho é esse? E alguém vai dizer para ele: é Jesus de Nazaré que está passando. E então ele entende: é a oportunidade da minha vida, e ele vai usar agora tudo que ele tem, todo o recurso dele. Qual o recurso dele? A sua voz. E ele então começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começa a gritar, porque ele entende: é a oportunidade da minha vida. 2023, que o Senhor te dê discernimento, sabedoria, para você discernir e reconhecer as oportunidades que vão passar na sua frente, e que você não perca as oportunidades que vão passar no nosso caminho, no nome de Jesus. Amém, queridos? E ele então começa a gritar. Mas preste atenção em algo: quando ele começa a gritar, a Bíblia diz que tinha uma multidão, mas quando ele começa a gritar, porque ele queria ser ouvido, ele usa todo o seu recurso, toda a sua força, toda a sua voz, e quando ele grita, o grito dele incomoda a multidão, e a multidão manda ele se calar, manda ele se calar. Então muitos o repreendem para que ele se calasse. Toda vez que você faz um movimento para romper, toda vez que você faz um movimento para sair da estagnação, para sair da inércia, vai ter uma força contrária te resistindo para você permanecer no estado em que você estava. Toda vez que você faz uma força, um movimento para romper com a estagnação, romper com a inércia, toda vez que você faz uma força para romper, vai ter uma força contrária que vai se levantar para te resistir, para que você permaneça na posição que você estava, né? Assim como esse elástico, né? Deus quer te esticar, Deus quer nos alargar, mas de repente tem uma força contrária que faz esse elástico voltar ao seu estado original. O que eu quero que você entenda é que essa semana Deus está nos alargando, Deus está alargando o nosso entendimento, a nossa mente, a nossa visão. Deus está nos ampliando. Você saiu da estagnação, você saiu da inércia, irmãos. A nossa rotina mudou completamente essa semana. Essa semana você está aqui a semana toda, a sua vida saiu da rotina completamente essa semana. Mas se na próxima semana você voltar a ser um crente domingueiro, você voltou ao estado que você estava antes. Quantos estão entendendo? A grande questão é: Deus me estica, mas eu não vou voltar ao estado que eu estava antes. Bartimeu começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero sair desse estado que a minha vida se encontra. Não quero mais mendigar o pão, não quero mais ser um mendigo, não quero mais ser um andarilho. Senhor, eu quero que a minha vida mude. Mas de repente uma multidão se levanta: cala a boca, você está atrapalhando, cala a boca, para quê? Para que ele permaneça naquele estado. Tem uma força contrária que quer que seu 2023 seja igual a 2022, 2021, 2020, 2019, mas está repreendido no nome de Jesus. Estamos fazendo um movimento essa semana para viver o novo de Deus, e a sua vida não vai voltar no estado que era antes, na autoridade do nome do Senhor. Amém ou não amém, povo de Deus? Então essa semana, queridos, o
Senhor está nos levando a romper com a inércia na nossa vida. O Senhor está nos levando essa semana para rompermos com áreas de inércia na nossa vida, áreas que estão estagnadas. E diante dessa palavra que ficou ecoando na minha mente, por causa desses jovens, tinha que dar uma revisada no estudo, inércia, primeira lei de Newton. Estou correto, queridos? A primeira lei de Newton, que diz o quê? A capacidade de resistir à mudança de movimento. Capacidade de resistir à mudança de movimento. Se este se encontra parado, a menos que seja submetido a alguma força, permanece parado. Essa semana nós estamos sendo submetidos a uma força espiritual, a força de Deus, e nós não vamos ficar parados. A sua vida vai romper no nome de Jesus. 2023 não será xerox de anos anteriores, mas um novo tempo da parte do Senhor viveremos na autoridade no nome de Jesus. Aleluia! Louvamos a Ti, Senhor. E queridos, sinônimos de inércia é apatia, estagnação, letargia, marasmo, desânimo, prostração, indiferença. Mas essa é uma força, a força que vem de Deus, a força da fé, a força da palavra, a força do Espírito Santo, como a Adriana começou a ministrar aqui nessa noite. É a força que nos tira desse estado de estagnação e de inércia. Para você entender bem, é como as marchas do carro. Nossos carros estão lá fora parados, e eles estão em um estado de inércia, de estagnação. Para eles saírem desse estado de inércia, você precisa ligar e colocar a primeira marcha. A primeira marcha é uma marcha de explosão. A primeira marcha é uma marcha de força, que tira o carro do estado de inércia, que coloca ele em movimento. É uma marcha que tem muita força, mas não tem velocidade. E então, para você ganhar mais velocidade, você coloca a segunda, que é uma marcha também forte, que tem mais velocidade. E para você ganhar mais velocidade, você coloca a terceira, tem menos força e mais velocidade. Aí vem a quarta, menos força e mais velocidade. A quinta, mais velocidade ainda. Mas de repente, se você pega um morro, você tem que reduzir a marcha. E isso fala muito, queridos, da sabedoria de vivermos essa vida. Então, a primeira marcha é a força propulsora, que nos tira desse estado de inércia e estagnação. Você recebeu aqui essa semana essa força para sair desse estado, para romper, para sair desse estado. Abraão, sai da tua terra. É a força propulsora para nos tirar desse estado de estagnação. Quantos estão entendendo isso no nome de Jesus? Irmãos, eu tinha 16 anos. Eu trabalhava na rádio, e na rádio chegava notas de falecimento ali da funerária. Eu trabalhava na mesa de som, de sonoplasta, e sábado, domingo, horários que não tinha ali locutores. Quem estava na mesa de som tinha que falar de hora em hora, tinha que anunciar a hora, e ler ali algumas propagandas, e também noticiar notas de falecimento. E me lembro de um sábado que eu estava lá trabalhando, chegou lá o rapaz da funerária. Eu abri a porta, ele me entregou lá os papéis daqueles que tinham falecido. E de repente, quando eu pego para ler os nomes, um dos nomes era uma tia minha, irmã da minha mãe. E esse foi o velório mais triste que eu já vi até hoje. Por quê? Porque a minha tia e a minha avó, a minha tia morreu sem falar com a minha avó, e elas morreram brigadas. E eu nunca vou esquecer dos gritos da minha avó sobre o caixão da minha tia. Eu nunca vou esquecer aqueles gritos: me perdoa, minha filha. Minha filha, eu era que tinha que estar aí, minha filha. E os gritos da minha avó abraçando o caixão da minha tia. A minha avó tinha a casinha dela, mas era herança, e então ela teve que vender para repartir com os irmãos dela. E o homem que morava com a minha tia persuadiu e seduziu minha avó, para minha avó pegar aquele dinheirinho dela
e construir no fundo da casa deles. Não, o quintal é grande, constrói aqui, aqui é grande. A família foi contra, mas minha avó foi seduzida e construiu no fundo da casa dele. Depois que a minha avó construiu, não deu 6 meses, esse homem expulsou minha avó de lá. E agora ele fez um muro, separou tudo, e agora ele ganhou uma casa de aluguel. E a minha tia ficou do lado desse marido dela. E houve essa briga na família, e minha avó e minha tia não se falaram mais. Elas estão agora em um estado de mágoa, de dor, de machucado. E elas estagnaram naquele estado. Até que um dia, minha tia tinha problemas sim, de muita varize. Até que um dia minha tia foi internada, e uma das veias entupiu, ali ela acabou falecendo. E as enfermeiras disseram que ela morreu gritando pela minha avó. E a minha avó depois ali gritou no caixão. Mas enquanto viva, nenhuma teve a força propulsora para dar o primeiro passo. Para dar esse primeiro passo é a força propulsora para sair do estado de estagnação e dar o primeiro passo, romper com essa inércia, romper com essa dor e dizer: a filha não teve essa força para dar o passo e dizer: eu vou procurar minha mãe. A mãe não teve a força para dar esse passo e dizer: eu vou procurar minha filha. E procrastinaram até que chegou um dia que não teve uma manhã para minha tia. E o que sobrou para minha avó? Remorso, arrependimento. Se tem pendências na tua vida familiar, não comece o ano desse jeito. Que o Espírito Santo te dê a força propulsora para romper com essa inércia, com orgulho, para romper com isso com esse direito que você acha de ter razão. Que você receba hoje a força propulsora para dar o primeiro passo, para romper. Eu vou romper com esse sentimento que hoje eu tenho de eu tenho razão. Eu vou romper porque pode ser que não tenha um amanhã, queridos. Que o Espírito Santo te leve a se mover, a sair de todo e qualquer estado de estagnação e resolver pendências familiares na sua vida, de relacionamentos, na autoridade do nome de Jesus. Quantos estão entendendo isso na noite de hoje, irmãos? A fé é algo que quer nos tirar desse estado. Quando a nação de Israel saiu ali do Egito, de repente, quando eles se viram diante dos obstáculos, Faraó de um lado, Mar Vermelho do outro, eles entraram numa inércia do quê? De reclamar, de murmurar e de falar: vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. E Moisés foi orar, e Deus falou: Moisés, por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem, marchem. Eles precisam romper, sair dessa estagnação, dessa inércia de ficar reclamando: vamos morrer, porque Ele nos tirou de lá, vamos morrer. O Senhor está dizendo: eu vou agir quando eles marchar, quando saírem dessa inércia, quando saírem dessa estagnação, quando eles marchar. Diga aos filhos de Israel que marchem. Nós vamos sair desta semana e vamos marchar. E quando você marchar, você vai ver Deus abrindo caminhos na sua frente, no nome de Jesus. Receba essa palavra profética sobre a tua vida, povo de Deus. Aleluia. Tem um cego que clama e Jesus cospe no chão, faz lodo e toca nos olhos dele e fala para ele: agora vai se lavar no tanque de Siloé. Ele teve que fazer um movimento, ele teve que ir até um determinado lugar. E quando ele rompe com aquele estado, quando ele vai, queridos, porque a fé nos leva à ação, quando ele vai, a Bíblia diz que ele volta vendo. Quantos estão entendendo, irmãos? Pedro trabalhou a noite inteira, não pegou nada, o barco estava vazio. Pela manhã ele tem ali um encontro com Cristo e Jesus começa a ministrar no barco de Pedro, e ele está lavando as redes. E enquanto ele está lavando as redes, Jesus está pregando. E quando Jesus termina de pregar, Jesus vai liberar a palavra. A força propulsora volta para o mar, volta para o mar.
e vai agora para onde as águas são mais profundas. Faz um movimento ainda mais forte, vai para onde as águas são mais fundas e lance as redes novamente para pescar. Oh irmãos, você vai voltar. E nas áreas da sua vida que o barco estava vazio, o Senhor está dizendo: vai para águas mais profundas e lança as redes, e lança as redes. Qual foi a diferença? É que Pedro estava dizendo assim: Senhor, pode não fazer sentido, eu estou cansado, trabalhei a noite inteira, já tentei várias vezes, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Que 2023 você lance as suas redes na direção da palavra. Que você lance as suas redes na direção da palavra de Deus. Por quê? Porque não tem como essa rede voltar vazia. Quantos estão entendendo, irmãos? Abraão, exemplo que eu dei: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. O Senhor estava fazendo ele sair, romper com aquele estado, onde ali o pai dele morreu, na cidade que tinha o nome do filho falecido, do irmão de Abraão. E ele saiu e ele rompeu. Quando ele recebe o milagre, para Deus o levar ao nível mais alto, mais uma vez ele é desafiado, porque muitas pessoas entram em um estado de estagnação depois que elas recebem suas bênçãos. Então o sonho de Abraão era o filho. Quando Isaac finalmente nasceu, eu quero ver se Abraão agora vai entrar em um estado de frieza, de estagnação, de mornidão. Aí vem Deus mais uma vez e faz ele se mover. Abraão, eu quero o seu filho, teu único filho, a quem você ama. Eu quero que você sobe um monte que eu vou te mostrar e que você o oferece a mim. E mais uma vez partiu Abraão. Que nada nos deixe acomodados no nome de Jesus. Que Deus possa liberar sobre a tua vida grandes bênçãos, que grandes portas possam ser abertas, mas que nenhum milagre te faça entrar num estado de estagnação, de mornidão, de frieza. Que o teu coração permaneça o mesmo na presença de Deus, no nome de Jesus. Que nenhuma bênção recebida, nenhuma porta aberta, que nada nos faça entrar nesse estado de estagnação. Neemias, quando ele ouviu falar do estado que estava Jerusalém, ele vai para Jerusalém, e chegando em Jerusalém ele reúne todo o povo. E sabe o que Neemias vai dizer? Ei gente, olha a realidade que vocês estão vivendo. Como que alguém vive nessa realidade? Muros caídos, portas queimadas, miséria, vergonha, humilhação, desproteção. Vocês estão vulneráveis aos ataques do inimigo. Neemias fala: abra os olhos, veja o estado que vocês estão vivendo. Vamos nos levantar, vamos fazer um movimento e vamos deixar de ser vergonha, opróbrio entre as nações. Quantos estão entendendo o nome de Jesus, irmãos? E a Bíblia diz que o povo se levanta e em 52 dias os muros são reconstruídos. Oh queridos, no nome do Senhor, se você pegar essa força propulsora que está sendo liberada por meio da palavra, você vai reconstruir, você vai edificar coisas incríveis nesse ano, no nome de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, e já voltamos para Marcos 10 para encerrar. Efésios capítulo de número 6. Efésios capítulo de número 6. Efésios capítulo 6. Todos acharam? Amém. Efésios capítulo 6, versículo de número 10 diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, e contra, diga comigo, forças. Diga, forças espirituais do mal. A nossa luta são contra forças espirituais também do mal. Então toda vez que você faz um movimento para romper, tem forças espirituais que quer fazer você voltar ao estado que a tua vida estava antes. Bartimeu clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas o diabo não queria que ele deixasse de ser um mendigo.
não queria que ele saísse daquele estado de vergonha, de humilhação. E quando ele grita, quando ele faz um movimento para romper com aquele estado, logo vem uma multidão. Fica quieto, fica quieto, fica quieto. Para quê? Vem a força contrária para ele voltar ao estado que ele estava antes. Mas qual o segredo de Bartimeu? Qual o nosso segredo? Vai vir força contrária para te desanimar, para te colocar nesse estado de procrastinação, de estagnação, né? Quando você fala, não, eu vou dar o passo, eu vou dar o passo, eu vou procurar fulano para pedir perdão, eu vou dar o passo. Vai vir forças espirituais do mal na tua mente, dizer, imagina, você é bobo, vai fazer isso? Imagina, ele que tem que te procurar, ela que tem que te procurar, imagina, não faz isso não. São forças espirituais contrárias que quer te impedir de dar o passo para a tua vida permanecer no mesmo estado que estava. Mas qual o segredo de Bartimeu? Qual é o nosso segredo para vivermos essa palavra? Quando a multidão começou a dizer para ele, fica quieto, o que Bartimeu fez? Ele gritou ainda mais alto. Ele gritou ainda mais alto. Você está recebendo força para romper com a inércia, para romper, para sair desse estado de depressão, de murmuração, de vitimismo. Você está recebendo o poder de Deus para viver um ano extraordinário no ano de 2023. Mas quando vir forças contrárias na sua mente, quando vir forças contrárias falando coisas na sua mente, o que você tem que fazer? Gritar mais alto, gritar mais alto. Eu sou curado, eu sou filho, eu sou herdeiro, eu sou amado do meu Pai. O sangue do Cordeiro está sobre a minha vida. O Senhor me redimiu, o Senhor me libertou. Já não há mais nenhuma condenação sobre a minha vida. Você grita mais alto, você proclama a palavra de Deus, você profetiza a palavra de Deus. E quando Bartimeu gritou mais alto, eu encerro aqui Jesus dizendo, Jesus parou e Jesus disse assim, chamem o cego, chamem ele, chamem ele. Voltemos para Marcos capítulo 10, para a gente encerrar. Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 10, versículos 49. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Os mesmos que gritaram para ele se calar, Jesus fez ir lá para chamá-lo para perto. E agora a palavra mudou. Agora a palavra é, ei, levanta, ele te chama, ele te chama. Tem bom ânimo, tem bom ânimo, tem bom ânimo. E queridos, como que você responde a palavra de Jesus? Como que você responde a palavra de Jesus? Versículo 50, lançando de si a capa. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Diga, lançando de si a capa. Aquela capa era uma capa que o identificava como um mendigo, como um andarilho. Você visse alguém de longe com aquela capa, né, tipo aquele cobertor velho, com aquela capa, você viu uma pessoa de longe andando assim, você já sabia, é um andarilho, é um mendigo. Então aquela capa representava a identidade que a tragédia trouxe para ele. A tragédia, a morte do pai, o confisco dos bens, a crueldade dos romanos trouxe para ele uma identidade. Você agora é um mendigo e você vai ser conhecido assim. A tragédia trouxe uma identidade para ele. Não permita que as tragédias da vida vista essa capa em você, no nome de Jesus. Não permita que as tragédias da vida gerem uma identidade em você. A sua identidade não é gerada pelas tragédias da vida. Não receba, não aceite a identidade que as tragédias querem trazer para você. Ah, coitada, ah, que judiação, ai, tadinho, ai, que história tão sofrida, ah, aquele ali é um coitado, aquela é uma coitada. Hoje você vai lançar, jogar essas capas fora da tua vida, no nome de Jesus. Hoje você vai jogar as capas que as circunstâncias tentaram colocar sobre você. Ai, coitado, aquele ali é o filho de um cachaceiro, aquele é o filho do bandido, ah, coitada, aquela ali é isso, aquele ali é aquilo, nossa, aquela lá é coitada, como que ralou na vida, aquele lá é isso. São as capas que as tragédias, que as pessoas
querem colocar em nós, mas quando Jesus o chamou, ele arrancou aquela capa. Acabou hoje, chega, nunca mais vou ser conhecido como um andarilho, como um mendigo.